direito da sociedade, ele é fundamental no controle social. Eu falei lá na Turma Laranja que tem um ditado que diz que o melhor inseticida é a luz do sol. A corrupção, os ilícitos da administração pública, eles necessitam ou eles prosperam em ambientes onde não existe transparência. Então, a transparência ela passa a ser um instrumental contra a corrupção, um instrumental contra os ilícitos cometidos pelos agentes públicos que a gente vê aí no dia a dia. Então, faz parte da ideia do governo, da ideia da gente da CGU, que é cada vez mais contribuir com esse processo de controle social, fomentar a transparência. Então, a CGU ela vem trabalhando e conhecendo o que acontecia em vários países, e chegou lá em 18 de novembro do ano passado, culminou aí depois da aprovação do Congresso Nacional, foi feita a publicação da Lei 12.527, ou a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, ela, até por causa do princípio federativo que nós temos aqui no nosso país, você tem ali limites de competência, Estado, União e município, ela tem que ser regulamentada no âmbito de cada uma dessas esferas do governo. Dentro do governo federal, ela foi regulamentada pelo decreto 7724, de 16 de maio desse ano, que foi justamente a data que a lei entrou em vigor. Então, de 18 de novembro até maio, foram 6 meses para o governo se preparar para a lei entrar em vigor. Aqui no município de Campinas, tem um decreto municipal que regulamenta a lei de acesso à informação no município. Tem alguém aqui da Secretaria de Gestão e Controle que possa dizer o número do decreto? Mas, enfim, eles inclusive apresentaram para a gente a medida do decreto, e o decreto é muito parecido com o decreto federal. Ele é até, em algum aspecto, é até mais abrangente. O governo federal diz, olha, o acesso à informação vai ser dado pessoalmente em espaços próprios que devem ser criados para isso, e vai ser dado também pela internet, com o uso de um sistema de um software chamado eCIP, e outra forma que cada órgão quiser implementar. O município daqui de Campinas diz que vai ser feito um espaço que tem que ser criado especificamente para isso, vai ser feito pelo uso da internet e também pelo telefone. Então, esse outra, que era facultado aos órgãos federais, aqui o município já estabeleceu. Eu pedi para a Michelle os números atuais, desde o vigor da lei, que é maio, só 90 pedidos de acesso à informação foram feitos no município até agora. Então, é muito pouco. Se é uma ferramenta instrumental que vocês precisam para trabalhar, ou o resto da sociedade, qualquer cidadão, a lei não fala nem cidadão, a lei fala em pessoa natural. Ou seja, você não precisa estar exercendo nenhum direito político. Pode ser preso, pode ser menor de idade, ou menor de 16 anos que ainda não vota, mesmo assim, você tem o direito de acessar a informação. Tá ok? Então vamos lá. A CGU, o governo, não inventou nada. O governo foi atrás das boas práticas internacionais para fazer a sua lei. Em primeiro lugar, direito à informação, você não precisaria pensar só, precisaria existir uma lei para que tivesse direito à informação. As Nações Unidas e outros organismos internacionais multilaterais reconhecem o direito à informação como um direito nato, um direito humano. E tem lá no artigo 19 da Convenção das Nações Unidas que, independentemente do regime de governo, podia estar lá na China, no IEM, qualquer regime de exceção, é um direito que você tem, é um direito humano, é um direito nato. No Brasil, a gente tem isso. Em primeiro lugar, independentemente de estabelecer na Constituição, independentemente de estabelecer na lei, é um direito humano. Mas, nós temos isso na Constituição, agora, o artigo 5º e o artigo 37 regulamentado pela lei de 2017. Então, o que é que a informação, para que a informação, ou o acesso à informação, melhor dizendo, contribui? Em primeiro lugar, a informação pública pertence à sociedade. Então, vocês não veem que o texto legal, o texto da lei, traz essa informação. Que é para tentar romper o primeiro paradigma que existia, que era que o servidor público, ele sempre se achou detentor daquela informação. Quantos de vocês, ao irem para uma audiência pública, ou irem para alguma conversa com o
dos funcionários públicos, eles iam conhecendo uma série de coisas e vocês iam lá sem conhecer detalhes. Então, conhecendo o assunto, você não tinha informações. Aí o secretário ou a gente diz para vocês, não tem dinheiro para isso, porque não tem orçamento, eu não posso fazer isso, porque eu não posso gastar em verba de capital, não posso gastar em custeio, eu não posso fazer aquilo outro. O programa vem do governo federal, lá está dito que não pode gastar isso daqui em investimentos, não pode ser para custeio, e a gente não sabe. Então, quando ele detém a informação, aquela história de informação é poder, né, a relação, que deveria ser uma relação de igualdade no sentido informacional, passa a ser uma relação de privilégio do servidor público. E por ter esse privilégio, ele sempre gostou, né, os servidores públicos, e aí, não só os de alto escalão, muitos de baixo escalão, sempre gostaram de ser proprietários da informação. Então a lei diz, a informação pertence à sociedade e deve ser franqueada a todos. Ao servidor público que precisa dela para fazer o trabalho e à sociedade que precisa dela para fazer o que ela bem entender, inclusive participar das discussões políticas públicas, que é a função do conselho. Ela permite, o Gilbert já falou isso de manhã, criar mecanismos de accountability governamental. Então ele fez uma tradução bastante sintética do termo como prestação de contas. Então se eu sou transparente, eu também estou me legitimando, eu estou prestando contas. E ela, por conta disso, ela contribui para a elevação da gestão pública, porque eu dou transparência, a sociedade participa, a sociedade participando, eu consigo entender os problemas e receber propostas de soluções também, e eu elevo a qualidade da gestão pública. Aumenta a transparência do Estado, diminui a corrupção, a história do melhor desinfetante ser a luz do sol, garantir direitos individuais e coletivos, em especial o chamado direito à verdade. Lá no acesso à informação, está dentro de um contexto de dizer todas as pessoas têm o direito de receber todas as informações, o direito de receber a verdade. Isso, pessoal, além dessa informação, embora durante o processo de discussão se falasse muito do período militar, se falasse da Guerra do Paraguai, se falasse de uma série de coisas que até hoje não estão muito claras para a gente, né? Eu acho que é muito mais importante do que a gente, de repente, abrir fatos históricos passados, é a gente, a partir da lei, daqui para frente, transformar nossa realidade social. Ela ser o ferramental que faltava, vocês vão ver que ela é bem ampla, para a gente seguir desse momento que a gente vive hoje de insatisfação para um momento futuro de diminuição dessa insatisfação e, quem sabe, para uma situação ideal em que as coisas aconteçam às claras, todas as coisas aconteçam às claras. E é importante também no sentido da gente enquanto cidadão, até vocês podem até deixar um pouquinho de lado de vocês enquanto conselheiros, né? A gente enquanto cidadão, a gente forma a nossa opinião sobre as coisas em função daquilo que a gente lê nos meios de imprensa, em função daquilo que a gente conversa com colegas, em função de algumas coisas que a gente vê diretamente que estão acontecendo nos governos. Só que a gente sempre fica refém da informação que vem do jornal, ou que vem da internet, ou que a gente vê na televisão, minimamente uma interpretação daquele jornalista ou daquele analista. Em alguns casos é bom, porque é um assunto que a gente desconhece, aquele analista pode esclarecer para a gente. Mas, muitas vezes, aquilo é enviesado partidariamente ou politicamente. A gente recebe aquela informação já com o ponto de vista ideológico daquele grupo de mídia ou daquele jornal, e se a gente não tiver acesso à informação real ou a outros meios de imprensa, a gente vai formar nossa opinião pública em cima de informações que não são verdadeiras. A gente fica refém dos interesses. Normalmente quem detém os meios de imprensa, já sabendo da capacidade de manipulação que esses meios têm, são as grandes corporações, é o interesse econômico. Então, quando você diz que a informação do Estado ela vai ser entregue na íntegra, verdadeira, sem nenhuma alteração a qualquer cidadão, isso abre também que qualquer meio de imprensa, mesmo que pequeno, também consiga acesso à informação real e concreta. A tendência, então, é que a gente vai ter uma pluralidade de bancos de informações e a gente vai poder formar uma opinião em cima de dados mais concretos. E a gente formando as nossas opiniões em cima de dados mais concretos, a gente vota melhor, né? A gente cobra melhor, a gente, na discussão do governo, a gente discute melhor. Ok? Promover o desenvolvimento econômico, social e humano e, em última instância, fortalecer a democracia. Como eu disse para vocês, é reconhecido como direito humano em vários acordos internacionais. O principal deles é o artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Você tem ali mais uma série de outros artigos em que o
país é signatário. Se o país já era signatário, já deveria ter implementado, já existia na Constituição, só que demorou aí uma série de anos aí para efetivamente operacionalizar esse direito. Por favor. Aí tem mais alguns deles, por favor. Então, eu disse para vocês, é um direito humano, independeria do regime que nós estivéssemos vivendo aqui. Independeria de ter previsão legal. Mas o fato de ter previsão legal facilita a efetividade desse direito. Então, está previsto na Constituição desde a 88, no artigo 5º, o artigo 5º é aquele que trata das garantias individuais, as garantias da pessoa humana, diz lá que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário nesse profissional. E principalmente a lei 1933, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, e serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Eu já antecipo para vocês que a lei tornou excepcionais e muito raras as situações em que se entende que, por ser caso de segurança da sociedade e do Estado, o governo pode manter o sigilo. E tem mais, o sigilo não pode ser eterno, o sigilo só pode ser temporário. A lei estabelece o prazo máximo do sigilo, 25 anos, em alguns casos excepcionais, podendo até ser 50 anos. Ou seja, não existe mais informação no nosso país, com exceção das informações que estão nos bancos públicos, mas que se referem à individualidade e intimidade das pessoas, todas as informações que nos referem à individualidade das pessoas, o prazo máximo, excepcional, em casos raríssimos, é de 50 anos. Acaba-se, então, qualquer sigilo eterno da informação. Ok? E lá no artigo 37, o artigo 37, para quem lembra, é aquele que tem no texto principal do caput os princípios da administração pública. Ele traz lá uma série de princípios, então, lá no seu parágrafo terceiro, vem dizendo o seguinte: a lei disciplinará as formas de participação do usuário da administração pública direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e informações dos dados do governo, observado que está lá no inciso 32 do artigo 5º. Ok? Então não falta instrumento que consolide esse direito para a sociedade. Ok? Por favor, vou passar bem rapidamente, porque a gente acabou trazendo na sala de aula, trazendo café, e aí a gente quer estourar o tempo de vocês. Então vocês não vêm amanhã, né? Eu achava que fica muito tempo, eu queria vir amanhã, mas a gente quer que vocês venham amanhã. Então assim, a transparência é um negócio que veio para ficar. É uma demanda da sociedade, os governos queiram ou não, faz parte da agenda da sociedade, está sendo incorporado na agenda de vários governos e não tem mais volta. Enquanto a gente tiver, o Roberto hoje de manhã aqui, um dos atributos da democracia é a estabilidade política. Enquanto a gente tiver estabilidade política, dificilmente, eu diria que isso não vai acontecer, a gente vai retroagir no sentido de caminhar para haver transparência. Então a gente veio ao longo dos anos, desde lá, questões até da época do governo FHC, não é só questões do governo que tá hoje, vem incrementando paulatinamente a questão da transparência. Tá bom, então a gente teve lá em 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal. Só vou pegar aquilo que se refere à transparência. A LRF, além de vários normativos relativos à austeridade fiscal, ele diz que, naquele momento, diz que o governo é obrigado a publicar uma série de relatórios de gestão fiscal e tem que fazer audiências públicas. Então começou ali na discussão da parte financeira do governo, na prestação de contas, e na parte da discussão de onde ia se gastar o dinheiro, ter que dar transparência a isso. E o pregão eletrônico. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre licitações, a gente vai ver que ocorrem muitos casos, muitos problemas nas licitações, porque você tem as coisas muito fechadas. Se você dá visibilidade a elas, se você dá visibilidade ao edital de licitação, mais empresas participam. Se você dá visibilidade ao processo de licitação, a sociedade pode controlar. E isso, na experiência do governo federal de estudos do Ministério do Planejamento, permitiu ao governo ter mais celeridade, mas principalmente preços menores e mais segurança na sua conta. Então você usa uma tecnologia de informação, você usa uma tecnologia na área de TI, para fazer as suas contas, você tem um ganho efetivo com isso. Por favor. Em 2004, o governo federal lançou o portal da transparência. Ele veio evoluindo de 2004 para cá. No começo ele tinha as informações, não eram em tempo real. Hoje
for executado hoje pelo governo federal de qualquer um dos seus órgãos, amanhã está disponível no portal de transparência. Então, o prazo máximo é de 24 horas. Naquela época ainda não era isso, mas o governo começou a colocar as informações das orçamentárias financeiras, ou seja, aquilo que está previsto gastar e aquilo que você gastou, disponibilizado para a sociedade no portal de transparência. Por favor, André. Em 2005, o governo falou assim, ó, não basta que os órgãos tenham só os órgãos federais, tem as suas despesas e o seu orçamento disponibilizado no portal. Também tem que ter a sua execução física, ou seja, aquilo que está sendo planejado, que eram aquelas ações concretas, tem que disponibilizar em que estágio elas estão, se elas começaram, se elas não começaram, e se elas não terminaram ainda, em que estágio elas estão. Por favor. E o pregão eletrônico passou a ser modalidade obrigatória para compras de bens e serviços comuns na administração pública federal. Se ele era mais transparente, se ele era mais barato, se ele era mais seguro, por que não colocar como sendo modalidade obrigatória? A lei faculta, a lei permite que você use o pregão. No caso do governo federal, o decreto obriga que seja usado o pregão, com algumas exceções. Em 2006, o governo passou a disponibilizar um espaço no próprio portal da transparência para que os municípios e estados enviassem as suas informações e o governo colocava isso aí no ar. Vendo esse exemplo, alguns estados e municípios começaram também a colocar suas páginas de transparência, disponibilizando informações orçamentárias e financeiras para a sociedade localmente. Em 2007, foi o chamado fim das contas tipo B. Então, como é que vocês viram aí toda aquela época da questão do cartão corporativo? E a imprensa trouxe aquilo como o cartão corporativo ele é um privilégio que se tem para algumas pessoas. Na verdade, é o contrário. O dinheiro, vamos imaginar assim, a gente da CGU, a gente veio para cá. E a gente vai ter algum custo. A gente, nesse caso, não vai ter, porque Campinas é um deslocamento público. Mas a gente vai para lugares mais distantes, você vai ter algum custo para colocar o combustível, você pode ter algum custo de ter que comprar alguma coisa que quebrou a peça do carro, né? E as pessoas saíam com algum dinheiro em mãos, justamente para fazer essas despesas, faziam as despesas, juntavam as notas fiscais e depois levavam a prestação de contas lá para o governo. Então, era um dinheiro que ficava preso dentro do governo, não se tinha a publicidade dessa informação. Com o cartão corporativo, as pessoas não mais saíam com dinheiro, saíam com um cartão de crédito, iam lá, abasteciam, faziam uma compra, passavam aquele cartão e aquilo já estava até 24 horas depois disponível na internet. Então, ele não é... O cartão não era um problema, o problema era o uso do cartão. O cartão, na verdade, deu visibilidade para uma coisa que já existia. Os nossos relatórios da CGU estavam cansados de apontar despesas de determinado servidor que catou o cartão corporativo para assistir a Copa de 2006, fez compra na loja da Nike, comprou um conjunto de malas Samsonite, fez a farra lá. Da tapioca. Você tem o caso daquela, não lembro mais o nome, daquela ministra da Igualdade Facial que alugava carros, cartão corporativo. Você tinha saques de dinheiro não justificados, tinha uma série de coisas que só vieram à tona por conta da transparência que foi dada. Então, em 2007 o governo disse, olha, agora que eu já me estruturei, já distribuí cartões para os servidores que precisavam receber, eu vou acabar com essa história de levar dinheiro. Então, esse foi o fim das contas chamadas contas tipo B. Por favor. Então, o cartão de pagamento passou a ser obrigatório desde o governo federal. Em 2007 também, o governo colocou no ar o SICOMV. Mais ou menos assim. Quando o governo repassa recursos, o ideal é que ele repasse recursos de uma forma que, independentemente de quem seja o governo do estado ou do município, o governo federal seja obrigado a repassar aqueles recursos. Então, o governo pegou, desde a época lá de 90 e pouco até hoje, foi colocando, criando leis que obrigassem, independentemente da questão político-partidária, ao governo repassar recursos aos municípios que cumprissem determinadas condições. Então, por exemplo, se o município aqui de Campinas, independentemente se seria a situação ou não em relação à composição do governo federal, cumprir determinadas condições, tiver uma nutricionista, fazer o censo dos alunos, dar uma contrapartida em municipais, ele vai receber recursos. Pode ser PT, pode ser PSDB, pode ser PSD, pode ser DEM, pode ser quem quer que seja, cumprindo as condições ele vai receber recursos. Então, esses recursos são definidos em função do valor per capita, a quantidade de alunos e de desenvolvimento regional. Centro-Oeste, Norte e Nordeste recebem um valor per capita maior,
que Sul e que Sudeste, mas isso é um critério objetivo para todos. Da mesma forma, aquelas transferências que estão previstas na Constituição. Você tem lá, o Roberto falou, FPM, você tem uma parte dos impostos, você tem o Fundeb, você tem recursos de saúde, alguns recursos de saúde que passam e vêm diretamente, independentemente da vontade do governo. Só que você tem uma terceira modalidade de recursos, são chamadas transferências voluntárias. Isso é uma parcela de recursos que é transferida para projetos com começo, meio e fim. Uma inserção pontual do governo federal, por exemplo, sei lá, você tem uma dificuldade de trânsito aqui, de repente tem um convênio do Ministério das Cidades, no município de Campinas, para a sinalização das vias públicas. Então, vem para fazer uma questão pontual, com começo, meio e fim, não é uma coisa que continua com o ambiente escolar, é um projeto continuado. Isso, essa modalidade de transferência voluntária, é a modalidade que se usa para fazer a transferência das emendas parlamentares. E a gente da CGU sabe que aí, proporcionalmente, embora sejam menos recursos, a proporção de ilícitos cometidos em cima dessas transferências, ela é muito maior do que daquelas que são automáticas, do que daquelas que independem de qualquer tipo de acordo. Pois bem, isso era feito dentro dos gabinetes. Então, um deputado queria determinado recurso, se acertava lá com um ministro ou um prefeito politicamente forte, ia lá, se acertava no gabinete com os representantes do governo federal e transferia o recurso. A ideia do Siconv é tornar isso transparente, dar visibilidade a isso. E mais além disso, o Siconv veio, o sistema de informática que dá visibilidade a essas transferências, junto com uma mudança de legislação que quer diminuir a incidência das emendas parlamentares, ou a diminuição não das emendas, mas das irregularidades cometidas em emenda parlamentar. Então, hoje, quando o governo termina a sua lei orçamentária do ano, a proposta de lei orçamentária, que ela é até 31 de agosto, ele tem até 60 dias para informar do Siconv quais são os recursos que ele irá transferir na modalidade de transferência voluntária no ano seguinte, e tanto entidades do terceiro setor, como prefeituras e estados, podem apresentar projetos. Esses projetos disputam esses recursos e todos os projetos e a avaliação dos projetos fica disponível no sistema. Uma vez que o projeto for escolhido, vai ser executado, toda a execução, as licitações, os pagamentos, tudo isso fica disponível no sistema. Ainda tem a modalidade de transferência via emenda parlamentar, consegue-se via emenda parlamentar o recurso. Mas mesmo aquele que foi conseguido, não pela disputa de projetos, mas pela emenda parlamentar, também tem que ficar visível no Siconv. Ok? Por favor. Em 2008, o governo colocou no ar, aí a CGU, lá no portal transparente do CGU, o cadastro das empresas inidôneas. O que é isso? A lei de licitações, ela diz que uma empresa que cometeu algum tipo de ato irregular do governo, ela pode sofrer uma série de penalidades. As duas penalidades, isso no âmbito administrativo, você pode inclusive sofrer penalidades no âmbito do Poder Judiciário, do Ministério Público e tudo mais. Mas pensando na questão administrativa, você pode receber penalidades de advertência, de multa, mais penalidades em que você fica suspenso por um período determinado, você não pode contratar com a administração, ou você é declarado inidôneo, por um período indeterminado, você não pode contratar com a administração. Pois bem, se, por exemplo, a CGU fizesse a penalização, vocês aqui de uma empresa, vocês aqui do município de Campinas, poderiam perfeitamente contratar essa empresa, porque isso ficava fechado dentro lá do governo federal. Outro órgão do governo federal poderia não conhecer aquela penalização e fazer a contratação daquela empresa. O que esse cadastro fez foi consolidar todas as penalizações do governo federal e facultar, dar espaço para que municípios e estados também enviem as suas penalizações e todas são publicadas no cadastro de empresas e suspensas. Mais ainda, a CGU tem um trabalho, porque não adianta você só combater a corrupção olhando para o lado do corrumpista, porque lá também do lado do corruptor, que muitas vezes é o empresário, é a empresa. Então, a CGU participa de um programa, para isso é um pacto que as empresas assinam, pacto de integridade e de ética. Quando a empresa assina esse pacto, ela também se compromete a não contratar com essas empresas que estão inscritas no cadastro de empresas idôneas e suspensas. Ou seja, ela não vai deixar só de vender para a administração pública, ela pode também deixar de vender para a administração privada. As empresas que devem permanecer são aquelas empresas que cumprem uma função social de gerar emprego, tem lá a questão do empresário, do empreendedorismo, tudo mais que é importante, mas ela tem uma função social também paralela a isso, que é gerar empregos. Uma empresa que
pode gerar até algum emprego, mas o prejuízo que ela traz para a administração, para a sociedade, na verdade, como um todo, é muito maior do que a função social que ela tem. Dentro desse cadastro de empreendedores, eu não sei como funciona, que me incomodou. A Unifesp veio aqui em Campinas, assumiu o Complexo Ouro Verde, se ela tem esse processo na justiça, e todos nós sabemos disso. Aí a prefeitura vai lá e contrata uma instituição dessa para administrar o hospital. Provavelmente ela não contratou a Unifesp. Ela contratou a SPDE. Sim, então. Provavelmente contratou a SPDE. A SPDE não é uma empresa que está penalizada. Se tivesse, ou foi penalizada. Não conheço todo o contexto. Assim, às vezes a empresa é penalizada administrativamente, ou a instituição é penalizada administrativamente, ela vai na justiça comum e ganha uma liminar. Se ela ganha uma liminar, a gente não tem como manter no portal, porque a determinação judicial é de tirar a liminar. Agora, eu não sei a questão da SPDM, o contexto da SPDM é aqui no município de vocês. A gente tem, já contou uma série de coisas da SPDM gerindo recursos lá em São Paulo, nos municípios do entorno de São Paulo. Agora, eu não sei se ela foi penalizada, tem uma liminar, por isso ela não está no portal, nem se ela não está no portal. Não sei, né? que a gente ouviu isso. Agora, assim, se está lá no cadastro de empresas em ganhos suspensas, a prefeitura deveria ter consultado. Eu imagino que não esteja, acho que não está. Tudo bem? A gente pode ver isso lá? Vai mostrar. Em 2009, aquilo que era até então uma ação que, pelos normativos principais, existia uma obrigação, mas ainda não era uma ação com normativo regulatório específico de dar transparência à questão orçamentária e financeira, passou a ser, a partir da Lei Complementar 131, uma obrigação. Ou seja, todos os estados e os municípios, até o ano que vem, terão que ter os seus portais de transparência. E foi paulatinamente em função do tamanho do município. Campinas, que é um município maior, já está vigente a questão de ter que ter o seu portal de transparência. Depois nós vamos, quando a gente avançar um pouco, dizer como é que tem que ser esse portal. Não basta ter o portal de transparência, tem que transmitir a informação. Quem estava lá na Tubarão de agora, a gente falou um pouco da linguagem cidadã. Tem que transmitir a informação que a lei entende como linguagem cidadã. Vou explicar para vocês. Por favor. Em 2001, Roberto, hoje de manhã, o governo do Brasil passou a fazer parte da parceria para o governo aberto como um dos dois líderes do governo brasileiro e o governo americano, tentando fomentar a questão da transparência para vários países, não é só porque a gente está conquistando essas questões da transparência que os outros países não devem também ter, né? Não é só porque a gente é brasileiro que a gente não vai se importar com o cidadão, sei lá, venezuelano, com o cidadão do Iêmen, com o cidadão da Coreia do Norte, enfim. A ideia é você fomentar isso mundo afora. É bom para o ambiente das relações internacionais, é bom para o ambiente corporativo, é bom para o ambiente do trânsito de pessoas. A gente poderia fazer turismo em vários lugares maravilhosos, a gente tem receio de lá porque não sabe como as coisas funcionam, a gente não tem governos transparentes, então a gente não vai para vários lugares que poderiam ser. Então, isso é bom para toda a população mundial, que os países funcionarem de forma transparente, que você conheça as regras, bom para o cidadão e bom para as empresas também. Em 2011, também a Lei de Acesso à Informação, que é o que a gente vai tratar especificamente agora. Tudo bem?